aleluia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe oferece a catequese no seu rádio, com Bruna Heinemann e Marcos Bicalho. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. E agora nós temos um patrocinador novo. Daqui a pouquinho eu peço para o Marcos Bicalho, que está aqui com a gente, falar um pouquinho sobre isso. E aqui nós estamos recebendo novamente a Patrícia também, Patrícia Frank. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Marcos. E uma boa tarde aos nossos ouvintes, né? Vamos falar de catequese mais uma vez hoje. Então tá, bem-vindo, Marcos. Pois é, né? Então estamos aí mais uma vez no ar com a turma. E já queria aproveitar, já que a Bruna abriu esse gancho aí, para agradecer de coração ao Rui, nosso querido Rui Fernando, cara militante na igreja e do grupo de Emaús, liderança já antiga na igreja, um cara jovem, que hoje nos ajuda também no seminário e que acreditou na nova Rádio Universidade e que já é um dos nossos patrocinadores com a sua bela empresa de construção civil. Rui, mais uma vez, de coração, obrigado. Tá, obrigada, Rui. E para quem quer também saber como é que pode ser um patrocinador aqui do Clube do Ouvinte, fica o convite a conhecer no site arquidiocesedepelotas.org. Ali entrando direto, vocês veem a carinha dos nossos sócios, dá para conhecer quem são os sócios, dá para conhecer quem são os patrocinadores, um pouquinho de cada programa. E agora nós temos uma novidade também sendo atualizada, que é um canal no YouTube da Arquidiocese de Pelotas com todos os programas aqui do Clube do Ouvinte desde janeiro, de dia 1º de janeiro aqui desse ano. Mas nós estamos ficando muito metidos, hein, meu? Mas demais! Estão em várias mídias sociais, sim, coisa boa. Com certeza, tentando alcançar o maior número de pessoas possível, sempre. E isso também é bom, né? Porque, de uma certa forma, vai mostrando para os nossos patrocinadores que compensa, né? Ligar a marca deles à marca do Clube do Ouvinte, né? Ligar a marca deles à marca da Rádio Universitária. Por quê? É, de fato, uma rádio que hoje tem como proposta clara ser uma rádio cristã católica e levar para milhares de lares nessa cidade, nessa região, a boa doutrina, as boas questões, os bons costumes, bons conselhos, formação, enfim, possibilitar as pessoas de ter uma vida melhor, de escutar coisas boas que vão fazer a sua própria casa, os seus filhos, a sua família, poderem ser pessoas mais bem instruídas, mais bem preparadas. Veja bem, quando você virar sócio do Clube do Ouvinte ou patrocinador de qualquer um dos nossos programas, você vira responsável por difundir essa doutrina, por passar para milhares de casas a boa nova de Jesus. É muita responsabilidade e é muito lindo que pessoas estejam nessa conosco. Ótimo, então vamos falar de um bom assunto, catequese no seu rádio. Então, Patrícia, eu agora no último programa teve aqui o Padre Wilson e a Jureni, e o Padre Wilson anunciou aí que no dia 27 teria a primeira reunião anual para fazer o planejamento de 2018. Tu esteve por lá, como é que foi isso? Sim, Bruna, foi uma reunião bem proveitosa, onde conversamos sobre o nosso trabalho durante o ano e que toda a arquidiocese está engajada, né, no programa da Casa do Pão, que é o nosso programa desse ano, e que a catequese tem uma grande parte nisso, onde a gente vai trabalhar muito com a IVC, com a implantação da nova IVC da arquidiocese. Então isso vai ser difundido na liturgia, nos grupos bíblicos, e foi sobre isso mais que foi a nossa reunião de sábado. Legal. Só vai traduzindo para nós aí, né? Como é que é? Nós somos a Sociedade das Siglas. IVC. É a iniciação da vida cristã. É isso aí. Isso. Isso é a mesma coisa que catequese, ou Patrícia, ou é diferente? Certas coisas estão sendo modificadas, né, Marcos? Porque assim, antigamente a gente pegava um livrinho, cumpria o que dizia no tal do livrinho, e aí a criança fazia a primeira Eucaristia como se estivesse pronta aquela preparação.
coisa que não estava, porque a gente aprende a cada dia, e na igreja também é assim. Então agora se modificou para iniciação à vida cristã. Ou seja, desde o momento que qualquer um de nós entra na igreja, entra na vida da comunidade, a gente começa a ser iniciado. Não necessariamente quando entra na catequese. Sim. Mas com este trabalho, a gente começa a mostrar a vida de Jesus, os ensinamentos, e isso se vai pelo resto da nossa vida, né? Então, isso que a gente quer mostrar para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Então, por isso que agora mudou-se para a iniciação à vida cristã. É porque antigamente, Patrícia, a catequese era mais ou menos copiando a escola, né? Assim, você tinha lá, sei lá, 2, 3 anos e tal, aí o menino fazia a primeira comunhão. Ah, então ganhou o diploma dele, agora pode ficar livre. Aí depois, adolescente, mais de 1 ano ou 2, sei lá, de preparação, puf, ia crismar, ganhou outro diploma. Então, é isso que está acabando na igreja. Na verdade, como a gente conversou naquele outro programa, a criancinha, desde pequenininha, a gente já inicia ela, né? Porque a gente já começa a dar aquele contato de como seria o ideal de uma vida cristã, que a gente tem que se ajudar, trabalhar, viver em comunidade dentro e fora da igreja, que é muito importante. E isso a gente traz para dentro das leituras bíblicas, dentro do cotidiano da igreja, e vai a cada ano eles vão se fortalecendo na fé e também na comunidade. E quando a gente recebe um adolescente ou um adulto que não teve ainda contato, a gente começa desde o início aquele trabalho de iniciar como foi a vida de Jesus, como aconteceu e quais os principais fundamentos da igreja. Embora ele já venha com uma bagagem, a gente precisa dar certas linhas, né, de conduta, assim, e isso tudo vai melhorando, porque a gente pega um pouco do que eles trazem e traz dentro da vida da igreja. Então seria uma iniciação à vida cristã. Ô Bruno, até dá licença um minutinho, só para me dar mais uma perguntada para a Patrícia, porque como ela está com a mão na massa lá na ponta, né, com os meninos lá na catequese. Ô Patrícia, a gente tem discutido também aqui, que assim, obviamente, a iniciação da vida cristã é na família, né, na casa e tal e tal. Muito bem. Do mesmo jeito que a gente tem discutido que o menino que chega na escola, que a professora na escola não vai ensinar ele a dar bom dia, boa tarde, a não empurrar o outro, você tem que aprender em casa, a respeitar os outros, cumprimentar, etc, etc. Tá. Tem algumas coisas da fé que o menino vai aprender em casa. O menino vai aprender a fazer o nome do pai, o menino vai aprender a fazer uma pequena oração das refeições, o menino vai aprender a recitar lá Ave Maria, o Pai Nosso, o menino vai aprender a, antes de dormir, fazer uma oração lá, pedindo proteção do anjo da guarda, sei lá. Tem uma série de coisas que a mãe e o pai devem e precisam ensinar o menino. Não é assim mesmo? Né, Marcos? O ideal seria. Mas hoje a gente recebe várias crianças que os próprios pais não tiveram uma iniciação. Eles mesmos não sabem o sentido da fé cristã, não sabem o sentido de uma oração. Eles até têm boa vontade, tanto que trazem eles para a igreja. Mas eles não tiveram aquela base e a criança vem vazia nesse sentido, assim. Então, com certas crianças, a gente tem que começar desde o início, mostrando o valor da fé, a importância de Maria, por que a gente deve rezar a oração do anjo da guarda. E aí a gente vai ensinando agradecimento das refeições, a rezar para a saúde dos avós, toda essa base familiar. Tem crianças que eles não trazem com eles, nem jovens. Então a catequese precisa dar uma mãozinha. É isso e às aí. vezes eles mesmos levam isso para casa. Em vez de eles trazer de casa, eles levam da comunidade para casa. Sim. Então tá, Marcos, às vezes o pessoal tem muita vontade, muita boa vontade, as nossas catequistas, uns anjos de boa vontade, mas não tem muita preparação, né? Comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Infelizmente, a igreja fez uma opção muitos anos atrás e priorizou a celebração, a liturgia, e não a formação da vida cristã, e não a catequese, a iniciação da vida cristã. E aí pegou as pessoas mais bem preparadas, que eram os padres, diáconos, etc., e esses ficaram cuidando de celebrar missa, celebrar culto e tal. E sobrou para as catequistas pessoas normalmente
sem muita formação, com excesso de boa vontade, mas sem muita formação, transmitir as verdades da fé e tal. Isso criou uma lacuna muito grande, porque mesmo estas catequistas, quando pediam às lideranças, aos próprios padres, diáconos e tal, que lhes desse formação, eles nunca tinham tempo, porque estavam celebrando missa, batizado, casamento, sei lá o quê. Isso foi muito ruim. Por quê? Porque criou uma defasagem muito grande. Essa é uma coisa que hoje nós estamos vendo muito modificada aqui na diocese. Então, muitos cursos de preparação, muitas reuniões de formação com as catequistas. Agora, nunca é o suficiente. Principalmente porque aí nós temos algumas catequistas e alguns catequistas que já estão tão acostumados a passar o que passaram a vida inteira que acham que não precisa de mais nada. Mas tá bom, que continuem a fazer o que eles dão conta, mas aos poucos as pessoas mais bem preparadas vão assumir. E esse é um grande trabalho que a Arquidiocese hoje está tentando fazer junto aos seus próprios suas lideranças mais bem preparadas, aos próprios padres, diáconos e tal. Eles precisam entrar de cheio na iniciação da vida cristã, precisam entrar na catequese, porque é aí que está a pedra preciosa, é aí que as coisas vão acontecer, é na formação das pessoas em relação à sua fé. Pois é, então, Marcos e Patrícia, às vezes a gente escuta ali quando é criança e vai sabendo de algumas coisas que estão meio equivocadas e vai acreditando naquilo sempre, e aí a gente entra naquela do saber e crer, que a gente já conversou aqui no programa também. Mas um desses pontos que a gente pode dar uma conversada agora é sobre a afirmação da ressurreição 3 dias depois da morte de Jesus. Isso até a gente fez uma discussão sobre isso lá no último culto, lá na última celebração, lá no Nossa Senhora de Lourdes, chamando um pouco a atenção das pessoas. Porque, gente, veja bem, a gente acaba acreditando num monte de coisa que é periférica da fé e que a gente não precisa acreditar, que a gente pode saber, tem que experimentar. Veja bem, uma coisa que para mim é muito tranquila é assim: você chega para um menino, para um adulto, sei lá o que, e fala assim, bom, você gosta de limonada? Ele pode dizer gosto ou não gosto. Tá. Mas, você pergunta, você já tomou alguma vez? Não. Mas, bom, se você nunca experimentou, você não sabe se você gosta ou não gosta. Ah, eu não gosto, não vi, mas não gostei. Tá. E na igreja tem muito disso. Não vi, não sei, mas não gostei. Então tá. Então o que é a nossa tentativa com a catequese? Fazer os meninos, quando é catequese de criança, os adolescentes, quando for de adolescente, os jovens e até os adultos, experimentar as coisas da fé. Tá. E uma das coisas é a gente usar a cabeça. Então, esse exemplo que você puxa, Bruno, é muito legal, porque assim, existe a doutrina, todo mundo sabe, porque Jesus foi assassinado, sei lá o que, e 3 dias depois ele ressuscitou. Tá legal. Essa é uma afirmação que as pessoas fazem baseadas já no texto do Evangelho, que Jesus diz lá, destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava no templo de Jerusalém, se referindo lá, o povo vendendo, aquela confusão, ele meteu o cacete lá e deu chicotada em todo mundo, quebrou tudo, e para ameaçar, ele disse, derruba esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir isso tudo. E ele estava se referindo ao próprio corpo. Tá. Mas vamos entender isso. Na verdade, faz a conta comigo. Que dia que Jesus morreu? Uma sexta-feira. Que horário? Bom, aproximadamente entre 12:00 e 3h da tarde. A gente até celebra as 3h da tarde hoje, né, Patrícia? Nas comunidades, tá sempre na sexta-feira, 3h da tarde, faz cerimônia, não é isso? Tá. Porque é a hora mais ou menos cravada que Jesus deve ter morrido mesmo, entre 12:00 e 3h da tarde. Beleza. E quando é que ele ressuscitou? No domingo. Na madrugada de sábado para domingo. Como é que eu sei? Porque está escrito no Evangelho que quando raiou as primeiras luzes do primeiro dia da semana, domingo, as mulheres foram correndo na sepultura, e chegaram lá, a pedra tinha sido arrancada e ele não estava lá. Não é isso? Está no texto? Pois é. Então me ajuda. Se ele morreu sexta-feira às 3h da tarde e ressuscitou na madrugada de sábado para domingo, quanto tempo passou?
De sexta-feira, 3 horas da tarde, a sábado, 3 horas da tarde, um dia. De sábado, 3 horas da tarde, até a madrugada de sábado para domingo, no máximo algumas horas. Meio-dia. Então tem um dia e meio só. Então como é que Jesus ressuscitou 3 dias depois? Só que a gente não para pensar. Então a gente fica recitando, pois é, Jesus, papai. Raciocina, faz conta. Na sua conta é só um dia e meio. E aí, como é que sai dessa agora? E agora, como é que eu vou dizer que ressuscitou o 3º dia? Como é que eu vou ficar? Bom. Aí a Bruna já dá uma dicasinha aqui, que não é que ele ressuscitou 3 dias depois. Ressuscitou o 3º dia. Mas isso faz diferença? Faz. Vamos entender. O dia do judeu começa às 18 horas, que é a hora que o sol se deita. Beleza. Então, das 18 horas de uma certa quinta-feira lá, até as 18 horas de uma sexta-feira, era um dia, vocês concordam? E se ele morreu às 3 horas desse dia, então ele morreu neste primeiro dia, que começou às 18 horas da quinta e foi até as 18 horas de sexta. Morreu nesse dia. Imagine que esse fosse o primeiro dia. Às 18 horas dessa sexta-feira, até nas 18 horas do sábado, foi o 2º dia. E esse dia que começou às 18 horas do sábado e iria acabar às 18 horas de domingo era o 3º. Então, ele ressuscitou na madrugada de sábado para domingo. Então, no meio aí desse 3º dia. Então, essa é a questão. Veja bem, ele então não ressuscitou 3 dias depois. Ele ressuscitou ao 3º dia. Coisa simples, fácil de explicar e que resiste tranquilamente a qualquer explicação. Agora, o que não pode? É a gente ficar recitando isso, de que, 3 dias depois, ao 3º dia, sem saber do que está falando, porque qualquer menino de escola, a hora que fizer a primeira conta, fala assim, isso está errado, isso é mentira, então se isso é mentira, tudo é mentira. Essas coisas a gente tem que cuidar, tem que explicar tanta coisa que a gente pode saber, para que ficar acreditando nessas bobagens? Isso não é para acreditar, é para saber. Acreditar em outras coisas, nas grandes verdades da fé. E Patrícia, tu deve conviver bastante com as crianças com algumas dúvidas meio cabeludas, assim. Como é que... alguma experiência especial para contar pra gente? Às vezes eles pegam a gente de saia justa. Sabe que um dia eu estava conversando com a Doris, aquela menininha que a gente comentou já que não tem visão. E aí, falando de Nossa Senhora de Guadalupe, e aí eu dizendo na fé de Nossa Senhora que a gente tinha que pedir uma coisa, e se pedia, né, se fosse da vontade de Deus, o pedido ia ser concedido, né? E aí chovia muito, e nós tínhamos um passeio no outro dia. Uhum. E aí ela disse assim, então eu vou rezar bastante para ela, para amanhã não chover no nosso passeio. Só que choveu. Uhum. Quando foi no próximo sábado... ela veio indignada que eu tinha mentido, né? Que eu tinha dito que se pedisse para Nossa Senhora. Aí eu expliquei com todo jeito que isso era a vontade de Deus, a função da chuva. Eu tive que explicar tudinho para chegar lá. Que então era o jeito que a gente quer e quando a gente quer. A gente fazia o pedido com fé e dependendo do pedido, né? Aí ela entendeu, conseguiu entender e todos ficaram abismados com aquilo. Mas aí eu imagino como a gente erra às vezes também, como está dizendo o Marcos. Eu quis dizer uma coisa e no fim ela entendeu outra. Ela entendeu que qualquer coisa que ela pedisse ia ser na mesma hora resolvida, né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar e sempre tendo alguma base, né, certa, assim. Porque eles vão ter o porquê. Criança tem muito de te perguntar o porquê das coisas. Então, tu sempre tem que, quando entrar num assunto, tu tem que saber explicar o mais sensivelmente possível. Tu tem que usar a sensibilidade para a criança entender da maneira dela, já que ela não compreende como um adulto. Sim. E gravar aquilo. Sim, até porque vai chegar um momento ali na escola que as outras crianças vão indagar ela. Até por ela ter um posicionamento diferente dos outros ali, daqui a pouco vai começar as indagações e ela vai ter que saber responder do jeito que ela entendeu, né? Sabe que o padre Jaime tinha deixado na comunidade uns
uns anjinhos da guarda. Aí sobrou um, como era várias crianças, eu não dei para criança nenhuma. Aí um dia ela estava muito triste e tal, aí eu dei para ela, né? Como ela não enxerga, eu digo, a tia vai te dar uma coisa muito importante do anjinho da guarda. Aí ela sentiu o que era, né? Então me tira isso que eu tenho e bota o anjo. Aí ela disse, porque o anjinho do Deus vai ficar sempre perto de mim. Tinha conversado sobre isso. Na verdade, não era a medalhinha, né? Que ela já tinha, um anjo protetor e tal. E ela entende. Aí ela disse, eu cheguei lá na minha escola e disse para todas as minhas amigas que eu agora tinha 2 anjos, um do meu lado e um comigo, né? Que era o que eu tinha dado. Então, a criança entende muito de fé. Entende, às vezes, até mais do que um adulto. Só que da maneira deles. E cabe a gente ir esclarecendo conforme a maturidade que eles têm de nos entender, né? Sim. Vou te falar. Se me convida sempre, viu, Bruno? Porque eu tô aprendendo muito aqui. Tô gostando demais. Porque é isso mesmo, né? Assim, a gente fala, acha que tá ensinando alguma coisa e tá aí aprendendo muito, né? Que coisa mais linda, tá louco? E assim, eu tô lembrando, você falando da menina pedindo para não chover por causa do passeio, né? Falei, galera, nós estamos com um problema, Deus está com um problema grave, porque você reza aí para não chover, porque você quer passear, mas o lavrador ali está rezando para chover, porque a colheita tem que ir para frente. Então Deus está numa sinuca de bico aqui, como é que vai resolver todo mundo? Aí foi isso que eu expliquei para ela, que as plantinhas precisavam de chuva, que os animaizinhos precisavam de chuva, e só nós queríamos o passeio, então Deus tinha procurado ajudar quem mais precisava. Aí ela conseguiu entender. Aí no próximo passeio que tinha, ela disse, tomara que as plantinhas hoje não estejam querendo chuva, porque ai, bonitinha. Mas da maneira dela, ela conseguiu compreender, né? Sim. Ô Bruna, você que é criança também, né? Vamos lá, então. Então, você é o seguinte, você se prepara que hoje não vai dar mais tempo, mas quando você levanta essa questão, e aí chega na escola e tal, e as pessoas te questionam e tal, você que também tem uma caminhada de fé desde que você era criança, se prepara que no próximo programa nós queremos que você conte um pouco dos desafios e dos pegas que os seus colegas faziam com você, porque te reconheciam uma pessoa de fé dentro da escola, tá? Então, pode preparar para essa. Posso citar nomes? Não, né? Melhor não. Então tá, pessoal. Nesse clima bom aqui, a gente vai encerrando mais um programa Catequese no seu rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Eu queria saber aqui, Patrícia, Marcos, vocês querem deixar alguma palavrinha final aí, um convite para o pessoal participar dos próximos programas? Para minhas amigas e amigos catequistas, eu peço o seguinte, que venham até a rádio, converse um pouco com a Bruna e com o Padre Marcos e conte a sua experiência, que com certeza vai engrandecer o nosso trabalho. Sim. E vai tirar várias dúvidas. Porque assim como a gente tem várias coisas que acontecem lá na comunidade que as pessoas não sabem, gostariam de saber, né? E de repente vai ajudar um outro catequista que esteja passando pela mesma situação. Então, vocês podem ligar para a Bruna, ou mandar um e-mail e marcar para vir, tirar suas dúvidas, assim como também o pessoal da liturgia, né? Sim. Conversar, que é bastante importante, porque agora a iniciação vai trabalhar junto com a liturgia, então é bom que todo mundo se entenda. Tá e certo. A rádio é um grande local para isso. Bom, e da minha parte eu queria agradecer a todos os catequistas das diversas comunidades lá da diaconia, né, dos Operários de Cristo, que participaram de uma reunião na sexta-feira, uma reunião muito legal. Nossa, eu aprendi muito, gostei demais. E estou muito animado de ir lá trabalhar com esse pessoal e a partir agora de fevereiro. Queria agradecer a grande reunião, a presença de vocês todos, dizer que no próximo programa, além da gente apertar a Bruna aqui um pouquinho, nós vamos comentar um pouco sobre os assuntos discutidos na reunião. Um abraço para todos, e especialmente ao Rui e à família do Rui, que hoje os nossos patrocinadores aqui. Então tá certo, pessoal. Eu agradeço muito a companhia de cada um de vocês e fica o convite para a semana que vem vocês nos acompanharem de novo aqui no Catequese no seu rádio. É isso aí, queridos. Um patrocínio do Clube do Ouvinte. Vocês podem conhecer mais no arquidiocesedepelotas.org. Até a próxima.
frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.